Cronos é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Uma determinada época, dependendo do contexto, transmite sentidos bem diferentes. O tempo pode ser um momento atmosférico, a definição de clima e as estações do ano. Fechar o tempo é escurecer e ameaçar chover. Há pessoas que precisam de um tempo. Há tristeza que só são curadas com o tempo. Segundo Aristóteles, o tempo não possui começo, meio, nem fim. Para Megatar, é apenas uma ilusão. E para muitos de nós, é algo que estamos perdendo. Para outros, ganhando. Para alguns, já não há mais tempo. É só uma questão de tempo. E o seu tempo acabar. Mas para Deus, ele tem um nome bem diferente. Ele é chamado de Kairos. O momento oportuno, ideal, para a realização de uma coisa específica. Viaje comigo através do Cronos e vejamos como uma pessoa foi responsável pela divisão, marcação e início de um novo tempo. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Havia um pequeno monte de frente para o braço do mar e que durante a noite tinha a vista mais linda daquela região. O céu estrelado, visto de cima, tirava suspiros de quem passava por lá. 3 mudas de árvores, que todos acreditavam ser oliveiras, foram plantadas no topo daquele monte. Dia e noite, aquelas mudas admiravam aquela vista linda e maravilhosa. E certa vez, mergulhados em expectativas, começaram a sonhar com o que gostariam de ser quando crescessem. A primeira muda, ao olhar para o céu, numa noite pela qual as estrelas brilhavam como diamantes, pensou: quero guardar em mim um tesouro de imensurável valor. Quero ser coberta com ouro e ter tudo de mais valioso em mim. Quero ser o mais belo baú de tesouros do mundo. As 2 outras árvores observaram atentas aquele momento. Alguns dias se passaram e numa manhã de sol, ao olhar para o braço do mar, a segunda muda deu continuidade àquela conversa. Eu quero ser um forte e intransponível navio. Quero navegar águas desconhecidas, desbravar oceanos, carregar reis e rainhas em grandes aventuras. Eu serei o mais impetuoso navio dos 7 mares. Logo após ouvir aquilo, a terceira muda, ao olhar para as nuvens, disse: eu quero ficar aqui neste monte. Quero crescer e apontar para o céu. Quero ser tão alta, a ponto de que as pessoas precisem erguer as suas cabeças
para olhar para mim. E ao fazerem isso, elas pensarão em Deus. Vocês já devem ter percebido que tudo é uma questão de tempo. E como o orvalho da manhã, o tempo daquelas árvores ficarem naquele monte chegou ao fim. Um lenhador, morador da vila ao pé daquele monte, admirado pela beleza daquelas árvores e por tão vistosas que eram, decidiu que elas lhe seriam muito úteis. Examinou então seus veios de madeira e viu que se tratavam de árvores saudáveis e fortes. E com o balanço do seu machado, cortou a primeira árvore. Momentos depois, a segunda veio ao chão, e ao ver tudo isso, a terceira árvore se entristeceu, pois sabia que seu destino seria muito diferente daquilo que sonhava ser o seu fim. Como esperado, aquela árvore também foi cortada pelo lenhador. As 3 árvores foram levadas à oficina para terem os seus tão esperados finais felizes. Pelo menos para 2 delas. Muito tempo se passou e a primeira árvore se encontrava em uma pequena propriedade servindo a animais, já que havia sido talhada em um coxo. Tanto tempo havia passado que aquele coxo com alma de árvore já nem lembrava mais daquele sonho antigo. Certa noite, aquela árvore então percebeu uma atmosfera diferente. Viu que uma estrela no céu brilhava de uma forma especial e se viu cercada por homens que aparentavam ser muito importantes, por pastores locais e um casal e seu pequeno bebê. Aquela árvore observava atenta aquela mãe, embalando o seu mais precioso bem. A mãe então se inclinou e, ajeitando aquele coxo, acomodou o seu bebê nele. Ao ver aquela cena, a árvore, que até então havia se esquecido do seu sonho, caiu em si. Os céus se encheram de vozes naquele momento. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Ela percebeu que nela estava acomodado o mais valioso tesouro do mundo. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação,
Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Não muito longe de onde a primeira árvore estava, a segunda árvore sonhava ser uma imponente embarcação. Foi usada na construção de um pequeno barco. Carregava pescadores e suas peças anos a fio. Em um determinado dia, aquela árvore se deparou com um afazer atípico. Foi escolhida para levar 13 homens em segurança até o outro lado do mar. Foi então que algo incomum aconteceu. O pequeno barco
se deparou com a maior tempestade que já tinha visto. 12 dos tripulantes gritavam em desespero, pensando que iriam naufragar, e o pequeno barco era lançado de um lado para o outro por ondas enormes. Ninguém entendia como um daqueles tripulantes conseguia dormir em perfeita paz, enquanto todos estavam prestes a sucumbir. As ondas se tornaram cada vez maiores, ventos cada vez mais fortes, e as ondas começaram a invadir o interior do barco. E aqueles 12 tripulantes, desesperados, acordaram o homem que dormia. O homem então se levantou e, olhando para a tempestade, ordenou: acalma-te. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre, Deus de milagre. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que mortos faz viver, Deus de milagre, Deus de milagre. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
ti, Deus do sobrenatural. A terceira árvore, que fora cortada em estacas e abandonadas em um depósito, em certa manhã, foi levada à carpintaria, onde foi fixada em uma forma desconhecida para ela. Foi entregue a um homem que a carregou pela cidade. Enquanto cercado por uma multidão, aquele homem tinha na cabeça uma coroa de espinhos. Era hostilizado, era desprezado por onde passava. Naquele momento, aquela árvore se sentiu cruel e desprezível por fazer parte de algo tão assombroso. Aquele homem foi pregado a ela com pregos largos de uma forma muito intrigante. E os dois foram erguidos no alto de um monte. E ao ver aquele homem dar o seu último suspiro, aquela árvore entendeu que aquele era o seu fim. Mas o que ela não esperava é que depois de 3 dias, aquele homem viria à vida novamente e provaria a todos que nem a altura ou profundidade, nem mesmo o tempo, poderiam omitir. Tão grande foi aquele sacrifício. Aquele homem havia se entregado por amor para salvar toda a humanidade. Em uma súbita explosão de sentimentos, aquela árvore viu que algo muito melhor do que crescer no topo de um monte aconteceu a ela. E ela teve a certeza então de que olhar para ela naquela forma na qual havia sido fixada, todos lembrariam daquele sacrifício e pensariam no quão grande é o amor de Deus. E com certeza isso foi muito melhor do que ser a mais alta árvore da terra. Coberto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará, e todos hão de ver.
Tempo? Que tempo? O tempo é de Deus. Foram 3 sonhos realizados no tempo de Deus e superados em expectativas, porque os planos dele a nosso respeito são muito maiores. Ele é o Senhor do tempo, nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que se tornou homem e viveu entre nós, mas nunca pecou, e nenhum dolo foi encontrado em sua boca. Por isso, ele teve uma vida de poder e caminhava por todo lado, fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos pelo diabo, porque Deus era com ele. Mas morreu por nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas a morte, a morte não pôde contê-lo. E hoje ele vive e está à direita de Deus Pai, que lhe deu um nome acima de todo nome. E um dia ele voltará para resgatar a sua igreja, nós. Até hoje, a história da humanidade tem sido marcada como antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua vida tem essa marcação?